essa é uma camada de informação que o aplicativo te traz. Quando você pega esse aplicativo também, ele consegue fazer a comunicação entre as máquinas do produtor. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o produtor ele tem uma semeadeira, um pulverizador e uma colheitadeira. Sim. A semeadeira, ela tem algumas informações lá no monitor dela, que apresenta no painel dela, que apresenta, por exemplo, quantas sementes que está caindo por metro. Então, por exemplo, uma lavoura de soja, por exemplo, vamos fazer uma comunicação bem simples. A lavoura de soja ela vai ter um espaçamento em torno de 50 centímetros entre as linhas, né? Sim. Em torno de 10 a 15 plantas por metro linear. Por metro linear. Perfeito. Aí o que acontece? Esse monitor da semeadeira, ele vai estar mostrando para o operador ali essa informação na tela ali. Sim. Só que assim, esse aplicativo, ele consegue fazer o quê? Ele consegue gerar todo um mapa da área de como caiu essa população. Então, o que acontece? Tem certas partes da lavoura que pode ser que cai mais ou cai menos. O que seria esse cair mais ou cair menos? Isso aí é o que a gente chama hoje de agricultura de taxa variável. Então, por exemplo, você pega esse mapa. Vamos supor que você gerou um mapa de fertilidade. O que acontece? Quando você faz análise de solo no área, você tem um talhão, por exemplo, de 100 hectares. Se você quer fazer uma agricultura, o que a gente chama de agricultura de precisão, o que é? A agricultura de precisão nada mais é do que você colocar a quantidade de fertilizante conforme a necessidade de cada porção de terra. Então, por exemplo... você necessidade do solo. Isso. Então, assim, você tem um talhão de 100 hectares, você pode dividir esse talhão de 100 hectares em 200 porções de solo e cada uma delas cai uma quantidade de fertilizante. Então, assim, isso consegue tudo configurar o maquinário, né? Ele, através do satélite, através do aplicativo. Isso, perfeito. Por exemplo, eu comecei a plantar lá. Isso. A minha área lá é mais fraca. Perfeito. Aqui é mais forte. E aqui é mais fraca, aqui é mais forte. O próprio aplicativo vai entender que lá tem que soltar mais adubo. Perfeito. A máquina vem caminhando, o próprio aplicativo tranca para cair menos adubo, onde é necessário. Chega aqui, o operador não precisa fazer nada. Perfeito, exatamente. Então ele vai corrigindo o solo conforme vai andando. Exatamente. Isso é uma característica que a gente tem na agricultura de precisão. Esse nosso aplicativo ele não traz essa parte de fertilidade em si. De solo. Essa parte de fertilidade você pode, por exemplo, assim, procurar... Tem várias empresas na região, aqui na nossa região tem várias empresas também que faz especificamente esse mapa de fertilidade. Só que assim, com esse mapa de fertilidade, Magrão, você falou que, por exemplo, você sabe que tem uma porção de área lá que ela tem uma fertilidade mais baixa, né? Dentro daquele talhão. Vamos usar de padrão 100 hectares. Você tem aquele talhão, você tem mancha de solo. Com esse aplicativo, a gente consegue fazer a recomendação de população de semente conforme a tua mancha de solo. Magrão, você acha que, por exemplo, onde você tem uma mancha de solo mais fraca, você tem que colocar mais ou menos planta? Onde ela está mais fraca? Isso. Eu acredito que seria menos plantas. Perfeito. Eu acredito. Concordo. Está certo, perfeito. Então, o que acontece? Você sabe por causa do quê? Eu fui por essa daí, porque até fica a dica aí para quem acompanha o nosso trabalho, planta salsinha e coentro. Salsinha e coentro. O que acontece? Quando você tem, enquanto o Rodrigo toma água, eu comento com vocês aqui. Quando você tem um solo que não é tão fértil, você imagina ele não é tão fértil. Aí você coloca mais números de semente. Você vai ter mais plantas para se alimentar e teu solo já era fraco. Entendeu o que vai acontecer? Ela vai nascer, vai crescer um pouquinho assim, vai atrofiar, porque não vai ter alimento para toda essa quantidade de semente que caiu ali. Você está me entendendo? Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, dá um distanciamentozinho a mais no seu coentro, né? Porque o que acontece? Você dando um distanciamentozinho a mais no seu coentro, na sua salsinha, menos semente, são menos bocas para se alimentar. Perfeito. O que acontece? A tua planta vai vir mais vigorosa. E ela não está abafada, o que acontece? Ela já ventila mais, ela fica mais livre de fungos e bactérias. Porque quanto mais abafado, a possibilidade de estar entrando umidade e não secar e te gerar um criador ali de fungo e bactéria e catar a tua planta, meu coentro veio bonito, Magrão, até dessa altura sim, depois sumiu. Aí você vai olhar a foto, tá lá que você não consegue colocar nem a unha no meio da quantidade de plantas que tenha no mesmo local. Perfeito. Então,
trabalha com menor número de sementes. Exatamente, Magrão. Então, assim, é muito semelhante, né? Quando você fala em hortaliças, em plantas, lavoura, soja, milho, que é tudo muito parecido, né? Porque, assim, é planta, né? Então, quando você pega, por exemplo, aquele mapa que a gente estava comentando, né? Por exemplo, daquele padrão que a gente está seguindo nos 100 hectares, né? Onde você tem manchas de solo, a gente também consegue, através do aplicativo, fornecer uma informação lá para a semeadeira, e a semeadeira vai estar fazendo a semeadura, né, o plantio, com menos semente naquela área. Só naquela área? Só naquela porção de solo. Isso é coisa de metros, de centímetros. Então, por exemplo... E ela é programada via satélite? Através do... O aplicativo? Isso. Você pode ter uma outra imagem aqui que você pode puxar, fazendo um favor? Pode abrir a pasta lá? Ou só puxar para o lado que acho que vai surgir. Deixa nós... Tem uma imagem ali, uma outra na pasta lá. É que eu peguei ali antes. Mas só para mim entender, ela mesma... No caso, assim, o aplicativo, você vai... O que acontece, Magrão? Você tem um aplicativo e você tem uma peça chamada Drive. O que esse Drive faz? Você vai estar com, por exemplo, com um tablet ou com um celular dentro da máquina. E o que acontece? O aplicativo vai mandar um sinal Bluetooth para esse Drive. Esse Drive é uma pecinha que fica acoplada no monitor da máquina, do trator, da semeadeira, do pulverizador ou da colheitadeira. Então ele vai fazer um impulso, vai fazer um sinal para a máquina entender que aquela porção de solo ela tem que soltar menos semente ou soltar mais. Então o que acontece? Naquela lógica que você comentou, onde o solo é mais fraco vai soltar menos, e onde o solo é um pouco mais forte vai soltar um pouco mais de semente. Perfeito, ali. Pode ser essa mesmo. Uhum. Então, o que acontece? Deixa eu ver, toneladas por hectare. Não, aqui... aqui no caso a gente vai ter, por exemplo, assim, só a característica aqui que citou, por exemplo, 280 mil sementes por hectare. Ah, sim. Ali está falando. Isso, ali está falando. Está pedindo aquela quantidade de semente por hectare. Exatamente. Então, o que acontece? O aplicativo vai fornecer esse dado para a máquina e a máquina vai criar um mapa... E vai distribuir. Exatamente. Então, o que acontece? E além disso, vai trazer também um mapa, ali no caso, ali também está o mapa de velocidade de plantio. Então você estava dando uma olhada, naquela parte azul ali, a máquina plantou 6 km por hora. Onde está aquela parte verde, já foi entre 7 e 8. Então ela consegue também trazer essas informações da máquina para o aplicativo. Por quê? Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, assim, o fazendeiro, o dono da área. Ele está em casa, por exemplo, lá e o operador está fazendo o plantio. Então, o que acontece? Ele passou orientação para o aplicador, para o plantador, no caso, né? O operador da máquina, né? Para fazer o plantio devagar. Porque, assim, a gente sabe que quando você faz um plantio devagar com a semeadeira, você tem uma melhor distribuição de plantas, né? Sim. Então, o que acontece? Se acaso, por exemplo, assim, o operador quiser plantar um pouco mais rápido ali naquele momento, por uma questão de pressa dele... Quer jogar um futebol mais cedo, exatamente. Né? Tá quase terminando? A mulher tá ligando, tá com cerveja gelada em casa, né? Uma coisa do tipo. Exatamente. Aí, o que acontece? Vai ficar salvo no aplicativo. Então, o que acontece? Depois... não tem como ele maquiar? Não tem. Se a máquina está pedindo a velocidade de 6 por hora, ele respeita ou vai aparecer no aplicativo. Ou vai aparecer depois a falha. Perfeitamente. Então, e o patrão vai ver, não, aqui ficou bagunçado esse plantio porque você tinha que andar 6 e você emendou a 9 por hora. Exatamente. Então, o que acontece? Depois você, por exemplo, assim... Esse aplicativo é um dedo duro também, lá no final das contas. Né? Ele dá uma complicada. É um dedo duro ainda. Então, o que acontece? Depois, por exemplo, assim, se o produtor foi lá e visualizou na área e não gostou da distribuição, ele vai dar uma olhada assim, o que aconteceu? Será que eu plantei muito rápido esse ano? Ou às vezes eu falei do operador, sim, mas às vezes é o próprio produtor. O próprio proprietário. Porque assim, ele tá com um pouco de pressa, né? Tem uma quantidade de área para terminar lá. Ou ele ficou desatento também, não viu a velocidade ali, marcou. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes o cara tá plantando a 10 km por hora, ficou meio bagunçado de plantio, ele vai poder, na próxima safra, falar, olha, 10 km por hora eu acho muito. Então, eu acho que na próxima safra vou ter que segurar um pouquinho mais. 7, 8 km aí para poder ficar bem coberta a minha área. Perfeito, para ficar um plantio bem feito, né?